Ei, psiu. Não pula essa introdução, não. Vou te fazer um convite e prometo que vai ser rapidinho. Eu sou a Marcela e você acabou de sintonizar o Baseado em Fatos Surreais. Sabe, eu quero muito fazer o Baseado em Fatos Surreais chegar 2 vezes no seu radinho todas as semanas. E eu também quero que 2021 tenha agosto surreal com 31 dias de episódios seguidos. Para que esses quereres se tornem reais, eu convido você que está aí do outro lado do radinho a contribuir financeiramente com uma quantia a partir de R$ 7 por mês. Acesse apoia.se/bfsurreais e saiba mais. Agora, prepara sua bebida quentinha preferida. Pode ser até um refresco, tá? E se sinta em casa para ouvir o Caso da Semana. É a história de uma mulher incrível que se viu diante de uma situação surreal. A heroína, protagonista da história, anônima. E aqui, a história é contada como se tivesse acontecido com a gente. Ficou curiosa? No mínimo intrigada? Vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Então, eu não sei se eu já te contei a história da Tatá. Tatá? Tatá. Você não conhece Tatá? Gente. O único Tatá que eu conheço é aquele ratinho do desenho da Cinderela, sabe? Não, a Tatá mudou a minha vida. Então, a gente morava no interior e foi o meu genro que trouxe tava passando na estrada, veio visitar a minha filha e viu Tatá no meio da rua. E pegou Tatá e trouxe para casa, né? E a gente não sabia muito o que fazer e, né, então a gente falou assim, tá, deixa aí, né, uma coisa meio temporária. A gente achava, né, até encontrar uma coisa permanente, doar para algum local e tal. E a ideia era de que a Tatá ficasse só um tempinho em casa, não ficasse por um tempão. Ai, todo mundo que resgata um bichinho na rua, cachorro, gato, sempre acontece isso, né? Acha que vai ser só um lar temporário e aí, quando vê... Quando vê, o coração foi tomado. Porque foi bem isso que a Tatá fez. Aliás, desculpa eu ficar chamando de Tatá, é porque é uma tartaruga. Ah! Eu achei que era um gato, um cachorro, uma tartaruga. O bichinho foi uma tartaruga. E o mais maravilhoso, que quando a Tatá chegou, a gente achava que era a Tatá, a tartaruga, né? E a tartaruga foi ficando, até que a gente começou a escutar uns barulhos que a gente não sabia de onde que vinham na casa. Barulho? E era um gemido. A gente falou, de onde que vem isso? Quando a gente via, Tatá estava em pé, transando, ou com sapato, ou com garrafa, ou com qualquer objeto que aparecesse na frente de Tatá. Tatá estava traçando. Peraí, mas era uma tartaruga ou era um tartaruga? Então, era uma tartaruga macho. Ah! E a gente não sabia, porque eu nunca tive uma tartaruga. Aliás, a minha relação com o animal não era assim, então, né? De amor. De amor. Precisou de casco pra te ganhar. Cara, imagina uma tartaruga. Eu achava assim, que bicho mais bestinha, né? Tartaruga, você deixa lá, ela vai, né, caminhar. Andando que nem tartaruga e não faz nada, né? O que faz uma tartaruga? Exato. Era isso que eu pensava. Mas Tatá mudou a minha cabeça completamente. Porque Tatá, fui descobrir o que é uma tartaruga. Você sabe como identifica uma tartaruga macho? Menor ideia. Então, deixa eu te ensinar. Para tartaruga fêmea, o casco embaixo é reto. Para tartaruga macho, o casco embaixo tem uma curvinha. Que é justamente para ele montar em cima da sua... Do seu sapato, de uma escova de dente que caiu no chão. Da coisa que ele vai acasalar. Entendi. E você vê, e a gente como não imaginava que Tatá
era um tatá, era macho, a gente nem pensou que precisava de uma companhia para tatá, entendeu? Até, tem isso também. né? Então a tatá meio que se resolveu com o que ela tinha em volta, né? Então, se era sapato, se era, né, garrafa, o que fosse a tatá montava, o que fosse. O problema Meu Deus, tem mais? O problema é que a Tatá, quando ela estava no auge do seu gozo, o barulho, procura aí na internet o barulho que é tartaruga transando. Gente, eu nunca imaginei que uma tartaruga fizesse barulho. E muito! E muito! E aí, quando a gente escutava aquele barulho na casa, cara, não dava nem tempo de correr, porque era assim, já estava no ápice. O barulho já era no ápice. E o problema vinha depois, porque ela fazia uma meladeira. Ai! Uma meladeira. Tatá ejaculava? Lógico! E deixava e é uma coisa tão difícil de limpar. Ai, Esperma de tartaruga é uma Ai. coisa difícil de limpar. tô imaginando. Desculpa se chegar na intimidade assim de tatá, mas é que Se faz necessário, né, pro relato. Eu entendo. Olha, então a tatá mudou todas as minhas preconcepções de tartaruga. Porque Tá mudando a minha também agora. Porque não só ela tinha esse apetite sexual, que era enlouquecedor, como ela não tinha nada de pasmacenta, devagarzinho, nada. Ela ia de um lugar para o outro numa rapidez que você não acreditava. Gente, mas e aquela história da lebre e da tartaruga, que a tartaruga vai devagar, a lebre vai rápido, não sei o quê. Como é que é? Com a tatá Não isso é não assim? rolava não, viu? Era rápida? Era uma tartaruga rápida? Rápida. E tem mais. E a tatá, ela tinha os rituais dela. Por exemplo, ela adorava que a gente pegasse ela e colocasse ela em cima do nosso peito. E aí ela esticava a carinha dela e ficava olhando pra gente. Ah, não. Passava horas. E se a gente fizesse carinho no pescoço de tatá? A gente fazia carinho assim, ela alongava o pescoço e fechava o olhinho. O Não maior acredito. amor, tatá. Igual cachorro, né? Cachorro, quando você faz carinho no papo, assim, ele dá uma esticadinha, assim, fecha o olho. Gente! Você não imaginava que uma tartaruga fosse fazer isso, né? Não, fazia ideia. Então, essa era a tatá. E tinha uma coisa também que a gente percebeu, que quando começava a esfriar, a gente está falando do interior de São Paulo, tá? Uhum. Então, acabava o verão, tatá sumia. Sumia. Porque começava a esfriar ali no outono e a tatá ia procurar, a gente ia achar ela, tipo, perto do motor da geladeira, na caminha da cachorra, um local quentinho ela entrava, entendeu? E aí ela sumia da Hibernava. casa. Hibernava. Ela passava assim, Só. semanas sem aparecer. Aí aparecia, comia, fazia um xixizão dela ou um cocôzão, porque ela fazia um cocôzão. Gente, gigante. cocô de tartaruga, meu Deus. Que Gigante. tamanho que tinha essa tartaruga? Assim, o que é isso? Uns 30 centímetros? Uma pizza de mussarela grande, 8 pedaços, uma pequena individual. Uma individual, né? Acho que é 30 centímetros, acho que é uma individual. Não, eu acho que 30 centímetros, deixa eu ver, olha, Eu sou de humanas, 30 amiga. centímetros. Ah, é grande. Eu acho que é uma pizza grande mesmo, é verdade. Gente, então devia ser um cocôzão. Ah, velho. Era. Então, essa era. Então, a tatá pegou meu coração, né? Ah, porque olha, pra lidar com tudo isso tem que pegar o coração mesmo, viu, amiga? E amiga, e a casa inteira, assim, os meus filhos, todo mundo adorava a tatá. A tatá vinha, quando era no verão, ela vinha dormir embaixo da minha cama, e ela estava lá, ela tinha o ritual dela. Bom, a tatá era de casa. Aí, essa história é o seguinte também. Um dia, já no final do verão, uma sobrinha minha, né, a filha de uma sobrinha, na verdade, Uhum.
veio e ela sabia da Tatá, ela queria ver a Tatá. E a gente já estava acostumado com os sumiços de Tatá pela casa, né? Porque ela sumia e a gente começou a procurar a Tatá. E a gente falou assim mesmo, ó, já tá esfriando, vai ver que ela tá, né, embaixo da Na geladeira, lá perto geladeira. do motor. A gente olhou, não tava. Não tava nos esconderijos, a gente procurou em todos os esconderijos quentinhos dela, ela não tava. A gente falou, não sei, vai ver que daqui a pouco ela aparece. E aí, né, a visita veio, foi embora. Mas sabe quando você fica com aquela coisa na cabeça? Eu falei, gente, cadê a Tatá? Né? Como é que essa tartaruga sumiu assim, né? Aí a gente ainda deu uma procurada à noite, assim, não encontramos. A gente falou, Mas não. porque quando ela hibernava, assim, mesmo quando ela hibernava, vocês conseguiam achar, assim, normalmente? Sim, sempre que a gente já sabia, tá. a gente já sabia o esconderijo que ela estava, né? E a gente foi procurar nesses esconderijos, nem sinal de Tatá, nada. E aí, bom, a minha filha falou, mãe, não esquenta, amanhã ela aparece, meu filho também não esquenta, não sei o quê, meu marido também super, né, agarrado, todo mundo era agarrado com a Tatá. E falou, Gente, não, que loucura. amanhã ela aparece, tá bom. Cara, no meio da noite, eu tive a certeza onde estava a Tatá. Aonde? Eu acordei, aliás, eu acordei a casa inteira com meu grito. Eita. Eu acordei a casa inteira porque eu tive certeza que eu tinha jogado a Tatá no lixo. Como assim? Cara, eu fiquei desesperada. Eu acordei, meu coração batendo. Eu comecei já a enlouquecer. Eu falei, eu joguei a Tatá no lixo. Eu fiquei desesperada. Acordei meus filhos, acordei meu marido. Aí, sabe quando começa, o filme passa na sua cabeça exatamente o que aconteceu? Sei. No dia anterior, a gente começou a fazer uma super faxina dentro de casa. Super faxina. Nunca achei que esse negócio de ficar limpando as coisas dava bom, não, viu? Faxina. Olha, a gente... Pois é. É melhor não fazer. Cara... Ai, foi tão espontâneo. Não pausa dramática da história. Voltando ao drama da Tatá, que você não sabe o drama que essa tartaruga passou. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Então, eu lembrei exatamente que quando eu estava limpando, sabe quando você pega aquele sacão de lixo preto? Aquelas sacos gigantes? E aí eu tava enfiando coisa que iam ser jogadas fora. E aí eu tava arrastando esse saco grande pela casa, pegando coisas para serem jogadas fora. E você pegou a Tatá de 30 centímetros e enfiou no saco? Teve um momento que eu deixei o saco ali e fui fazer outra coisa. E o saco meio que tombou. E aí eu fui fazer outra coisa, limpar outros armários, né? Pegar mais coisa do armário e tal. Ele tombou, você disse que ficou a parte da boca dele aberta, encostada no chão. Exato. Tipo um convite, assim. Exato. Tá. Entendi. E aí, como ali dentro tinha tipo sapato velho, garrafa, né? Tinha um monte de coisa velha que ia ser jogada. Da Tatá. Aí... né, eu peguei as coisas, tirei as coisas do armário, joguei dentro, né? Peguei o saco, joguei dentro. Quando eu peguei o saco, eu vi que o saco estava mais pesadinho do que antes, mas nem me toquei, né? Até porque você colocou mais coisa, né, amiga? Então... Exato. Né? Eu acho que a Tatá, procurando uma coisa, entendeu? Para transar, ela entrou ali dentro do saco. Agora o pior, amiga, o pior. Piora? Eu botei o saco pra fora naquele dia, à tarde, e o lixo passou, pegou. Ai, meu Deus, Tatá. O caminhão de lixo. E o caminhão de lixo pegou. Aquele negócio que eles vão prensando o lixo assim, ó, pra caber mais. Eita. Eu imaginei a Tatá dentro do saco de lixo morrendo asfixiada, a Tatá morrendo imprensada por esse lixo, esmagada. Ai, que horror. O casco dela em pedaços, a Tatá. Ai, meu Deus. A cabecinha dela. Ai. Amiga, você não imagina a minha tortura. O meu marido querendo me acalmar,
Não, ela vai estar viva ainda, ela vai estar viva amanhã. Isso de madrugada, amiga, de madrugada. A gente vai no lixão e não sei o que, amanhã de manhã. Eu não conseguia mais dormir, a casa ninguém conseguia mais dormir. De manhã cedo, primeira coisa que fizemos, meu marido foi pro lixão. Era fácil assim ir até o lixão? A gente ligou, descobriu o caminhão de lixo que passava na nossa rua. Ah, Descobrimos qual foi o caminhão que coletou o lixo naquela hora e aham. naquele dia. A gente Gente. descobriu, foi uma Sherlock Holmes isso, gente. A gente descobriu que aquele caminhão que fez aquela coleta naquele dia, naquela hora, daquela rua, levou o lixo para um determinado lixão. Aham. Meu marido foi para esse determinado lixão. Enquanto isso, meu filho também estava ligando para a administração lá do lixão. Estava todo mundo se mobilizando. Quando meu marido chegou no lixão, é uma coisa Horroroso, imagina. gigantesca. Uhum. Gigantesca. E além de ser gigantesca, você não imagina a quantidade de pessoas que tem no lixão Pessoas? catando coisas do lixo, entendeu? Pessoas que vivem das coisas do lixo, né? Pessoas que vivem do lixo que nós produzimos. Eu achei que era tipo um monte de coisa inimaginável que a gente acha no lixo, tipo resto de carro, pedaço de sofá. Não que você ia ter um monte de gente lá. Além de ter um monte de gente, imagina aquele mar gigantesco de sacos e sacos de lixo, e lixo, e lixo, e lixo, e lixo, montanhas, montanhas, montanhas. É montanha e grande. E gente, o meu marido chegou lá e ele desistiu. Ele falou, como é que eu vou achar a Tatá nesse infinito Sim. de lixo? Sim. Não dava. Simplesmente não dava. E aí ele falou na administração do lixão, deixou o nosso endereço, o nosso telefone e falou, olha, se alguém encontrar, porque a administração falou que geralmente quando as pessoas encontram alguma coisa, às vezes elas levam para a administração. Você imagina, sei lá, que coisas que elas encontram, né? Então, aí ele deixou o contato na administração para eles ligarem se alguém encontrasse uma tartaruga acaso. viva, que a gente já não tinha esperança de encontrar viva mais. Sim, nessa altura. Não, e se alguém acha nesse lixão, as pessoas que estão vivendo ali de catar o lixo vão fazer uma sopa de tartaruga, certeza. Exato, amiga. Então a gente falou, né? Liga. Bom, a gente não tinha esperança de que Tatá, né? Eu fiquei tão arrasada, tão arrasada. Foram 3 dias que eu fiquei sem dormir, porque eu me sentia muito culpada. Meu marido brigou comigo, meus filhos brigaram comigo, porque a culpa era minha, que eu ficava com essa coisa de limpar a casa o tempo inteiro. Nossa, foi um horror. E eu fiquei mal. Mas eu Vocês tinha fizeram uma um fé. velório? Não, mas eu tinha. Sabe quando você tem alguma coisa dentro de você que você fala, a Tatá, do jeito que ela era, eu acho a Tatá tá viva, a Tatá tá viva. Ah, não acredito. Eu tinha essa esperança, tinha esse fiozinho de esperança. Menina, passou-se quase uma semana, a gente recebe um telefonema de alguém lá do lixão. E o moço se identificou, falando, né, o nome dele, e falou que ele tinha Tatá. Como assim? Uma Eu não- semana depois? Uma semana depois. Fui eu que atendi a ligação. Eu não acredito. Eu fiquei assim. Sabe quando você fica? Não. A gente deixou um número lá, na administração do lixão, tem alguém querendo Se aproveitar. se aproveitar, tirar dinheiro da gente. Aí eu falei, não. Porque a gente falou, olha, a gente paga, né, e tal. Aí eu não acreditei. Aí eu fiquei tão nervosa, que eu passei o telefone pro meu marido. E o cara falou o nome dele, falou que ele tinha achado a tartaruga pela descrição, porque a Tatá era inconfundível. Como assim, amiga? Tartaruga tem cara de tartaruga. Mas a Tatá, tô falando pra você que a Tatá é especial. A Tatá, ela tinha umas manchinhas vermelhas no topo da cabeça, como no formato de uma borboletinha vermelha. Ah, não.
como a gente ficava fazendo carinho na cabeça da Tatá, a gente conhecia todas as coisinhas de Tatá. Gente, era uma tartaruga tatuada ainda. Tinha uma Tatuada. borboleta. Linda. Aí, esse moço não quis dar o endereço dele, a gente insistiu para que a gente ia buscar a Tatá na casa dele. Ele não quis dar o endereço dele, falou que ia trazer a Tatá na nossa casa e eu falei, não, tem muito estranho. Aí a gente falou, né, que a gente ia dar uma recompensa, ele falou não, que não precisava se preocupar com dinheiro. Eu fui ficando meio assim, eu falei, não. Que né, esquisito. muito esquisito, muito esquisito. Aí, bom, a gente marcou o dia e hora, né, para ele vir trazer a tartaruga, e eu muito apreensiva, né, de que seria, sei lá, um golpe, alguma coisa assim. Aí chega o homem, né, no carro lá em casa, ele, a esposa e a filha dele, uma criança. E a filha dele carregando a Tatá. Ah. A Tatá. E quando eu vi a Tatá, era a Tatá. Quando eu peguei aquela tartaruga, você não imagina, ela fez um xixi. Ela me molhou de xixi o corpo inteiro. Inconfundível essa Tatá, inconfundível. Me molhou. Mas você sabe, aí ele contou a história de que realmente uma família que vive das coisas que encontra no lixo. Que tristeza isso, que no Brasil existe famílias que vivem das coisas, né, do lixo. Encontrou Tatá e ele viu que a pessoa que encontrou ia levar para casa, justamente para fazer o que você tinha falado, fazer uma sopa de tartaruga. Uhum. Ele comprou a Tatá dessas pessoas, deu R$50, pegou a Tatá e levou para casa. E aí chegou em casa, a filha dele amou a Tatá. E aí ele chegou no outro dia no escritório e falou do que tinha acontecido. Aí as pessoas do escritório falaram, olha, tem essa família procurando essa tartaruga, talvez seja essa. E aí ele ficou meio em dúvida, a filha dele tinha gostado tanto da tartaruga. E aí ele ficou meio assim, aí ele, né, esperou, contou pra filha, aí a família decidiu devolver a Tatá pra gente. É lindo. Que lindo. E aí eles ligaram, a gente quis pagar ele não aceitou. A gente quis pagar os R$50 que ele pagou pra salvar a vida da Tatá, ele também não aceitou. E a Tatá tá com a gente até hoje. Não é linda? Ai, meu Deus do céu. Elô, você sabe que quando eu vi essa história, quando eu recebi essa história e eu li assim, você foi a primeira pessoa que eu pensei pra contar essa história. Não sei porquê. Eu falei, gente, essa é a história que eu vou dar pra Elô contar, com certeza. Então, você sabe que eu tive uma... Agora sou eu, Heloísa, falando. Eu tive uma tartaruga como animalzinho de estimação. E essa tartaruga que eu tinha, ela era fêmea. Então ela não tinha, né, o apetite sexual de Tatá, a minha tartaruga. E ela vinha toda noite dormir embaixo da minha cama. E todo de manhã eu acordava, eu ia pro banheiro e quando eu saía ela já estava no caminho dela também. Então a gente dormia e acordava junto. Né? Mó barata essa tartaruga. Mó barata. Gente, e tartaruga que coisa. vive por anos, né? Por anos. Você sabe que esse negócio de tartaruga vive muito? Quando eu comecei a ler sobre a história, eu fiquei lembrando das aulas de biologia, daquela coisa que tem tartaruga que vive 150 anos, né? Vive muito mais que a gente, assim. E aí, mas eu nunca tinha escutado, assim, na verdade, acho que eu nunca tinha conectado um neurônio com o outro. Do tipo, elas se reproduzem, a tartaruga macho vai ter um encaixe ali pra tartaruga fêmea, deve rolar uma ejaculação. Eu nunca tinha pensado nessas coisas, então foi tipo uma aula essa história também. Fora que quais as chances de se achar uma tartaruga num lixão, cara? Como Imagina, assim? Entendeu? Ela podia ter morrido sufocada, esmagada, De tudo, tantas formas, virado né? sopa rapidinho. Isso tá parecendo o roteiro da Disney, isso aí, meu.
sabe? Tipo, Jornada do Herói. Tatá, herói. Tá tipo isso, meu. Não é possível. Ai, olha, eu nunca tive tartaruga, né, como pet, assim. Eu lembro que quando eu era bem criança, eu tive hamster. Tive 2. Mas, assim, a última lembrança que eu tenho deles é perdidos debaixo da máquina de lavar e que nunca mais saíram de lá. Não é uma história legal, não. Aí passei muito tempo sem ter bichinhos de estimação, aí hoje eu sou a moça dos cachorros, né? Que cachorro dá pra levar pra passear. Na verdade, eu disse que eu falo que eu vou levar o cachorro pra passear, mas na verdade ele é que tá me levando pra fora de casa, ainda mais nesse momento que estamos vivendo agora, entendeu? Porque se eu não tivesse que levar o cachorro pra passear, eu não sairia. Então ele que me leva pra passear. Exato, amiga. Então, mas olha, Tatá roubou nossos corações. Estamos todos apaixonados com ela. Elô, e eu também sou uma apaixonada com a sua voz, com as suas histórias. Pra pessoa que tá escutando você agora, se ela quiser continuar, né, sintonizada nessa delícia de voz que conta histórias tão bacanas, como que ela faz? É só ela ir escutar o Faxina Podcast. A gente começou a 2ª temporada, estamos já com 2 episódios e a gente vai fazer um episódio por mês. E vamos fazer um episódio por mês até setembro. E entre um episódio e outro, a gente tem o que a gente chama de minisódio. Porque você sabe, episódio vem de épico, né? Uma coisa épica grande, né? Por isso que é episódio. Então, minisódio é uma coisa pequena. Maravilhoso! Será que então, baseado em fatos surreais, são minisódios? Nunca foi um episódio, né? Porque nunca foi épico, assim, tipo, uma história gigante. Sempre são minisódios, entendi. Maravilhoso. Faxina Podcast tá em todos os lugares pra gente escutar, certo? Em todos os lugares, em todas as plataformas. E escutem, espalhem, contem, e se inscrevam pra ouvir. E a gente tem um encontro marcado todo mês. Ai, maravilhoso. E as histórias são sobre o quê? Então, o Faxina é um podcast de histórias sobre a vida de faxineiras, né? E por isso que se chama Faxina, que eu falo que é um podcast das histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Histórias de pessoas ignoradas, que pessoas, né, que os holofotes não estão nelas, né? Sim. Pessoas, sim. Né, normais, né? E que o Faxina começou a primeira temporada dele, foram com faxineiras brasileiras aqui nos Estados Unidos, né? Porque eu moro em Boston. Então eram as faxineiras aqui. A 2ª temporada tá com faxineiras que em Boston ainda, mas também a gente vai fazer metade da temporada viajando para o Brasil. Uau! E a gente vai falar sobre como é ser imigrante no Brasil, né? E se você é imigrante no Brasil, você trabalha como faxineira, é fácil conseguir trabalho de faxineira no Brasil sendo imigrante? Então a gente vai, né, fazer episódios abordar isso. Que interessante. Sobre imigrantes faxineiras no Brasil. Super recomendo o Faxina Podcast. Dá pra você ouvir em qualquer ordem, porque as histórias começam e terminam no episódio. E eu recomendo muito As Escolhas de Antônia, que é um episódio belíssimo, belíssimo, um dos meus favoritos, apesar de que todos são maravilhosos, mas para começar assim, com o pé direito, vamos lá para As Escolhas de Antônia. Elô, muito obrigada por estar aqui de novo no Baseado em Fatos Surreais, emprestando essa sua habilidade criativa deliciosa para contar histórias. É um prazer, espero vê-la aqui novamente. Muito obrigada, o prazer foi meu, é muito legal, eu acho, essa coisa de ser, né, se fazer personagem, das histórias fabulosas que as pessoas, né, te enviam. Eu fico com uma inveja das histórias, porque são histórias maravilhosas. E eu que agradeço o convite de convidar para a gente estar aqui contando essas histórias, emprestando a voz, né? Pras heroínas, né? Pras heroínas, gente.
Sim, as histórias são maravilhosas. Muito obrigada vocês que estão aí do outro lado do radinho, mandando histórias maravilhosas para cá. Continuem fazendo isso. O e-mail é bfsurreais@gmail.com. Continuem mandando histórias que a gente ama. Continuem escutando esse programa. Se você conhece alguém que vai se divertir com a história dessa tartaruga danada, compartilhe esse episódio com essa pessoa. E até o próximo caso surreal. Eu apoio Baseado em Fatos Reais porque ele é o melhor podcast do Brasil e porque eu quero que ele